Queridos irmãos e irmãs desta amada Diocese de Santíssima Conceição do Araguaia, vocês sabem que todas as autoridades municipais estão acolhendo as orientações do governo do Pará em relação à saúde em nossa região. Os prefeitos elaboraram novas medidas diversificadas de emergência, visando a prevenção e ao enfrentamento da pandemia. Já são quase 2 meses que todos nós estamos padecendo por causa desta pandemia e é incalculável o prejuízo afetivo, escolar, profissional e econômico que sofremos. Em nível espiritual também. Sabemos que uma boa parte dos nossos fiéis não consegue alimentar como gostaria a própria fé, que é o alicerce da esperança de cada dia e da dedicação cristã. Pois a nossa fé não é apenas individual, ela se nutre da fé dos irmãos e irmãs. Nós acendamos a nossa chama viva no coração de Cristo, junto com aqueles e aquelas que, como nós e conosco, vivem por Cristo, dom do Pai. Porém, os profissionais da saúde nos alertam que a situação do nosso sul do Pará não se compara com a de outras regiões, onde o pico da pandemia já foi superado. Entre nós, os números manifestam que a nossa situação está ainda piorando a cada dia. Também nos avisam que o fato de ter cancelado a construção de um hospital de campanha em Redenção os deixa prever um gravíssimo colapso que pode acontecer em breve em nosso sistema hospitalar. Estamos todos ansiosos por ver o fim desta luta. É por isso que não queremos desistir desta luta. É sinal de humanidade verdadeira, que a vida humana entre nós seja sempre preferida a outros interesses e benefícios, por ser considerada mais valiosa do que tudo. Chegará um dia em que, tendo mantido firme a nossa opção pela vida acima de tudo, explicaremos aos nossos filhos e netos as nossas motivações. Na hora de escolher entre o nosso bem-estar e a vida de dezenas de irmãos e irmãs, optamos por amar o próximo como a nós mesmos, por causa de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida que aprendemos e nunca nos traiu. Unidos em nosso presbitério diocesano, conscientes da nossa responsabilidade diante de Deus, que nos confia o dever de cuidar do rebanho que Jesus adquiriu com seu sangue, temos pedido a Deus a sua luz. Temos refletido entre nós para apontar às nossas paróquias e comunidades o rumo que Jesus abre ao se dizer o caminho, a verdade e a vida. Por isso, hoje, estou confirmando aos padres das nossas 10 paróquias a orientação de perseverar em nosso esforço. Primeiro, manter as nossas celebrações e atividades com as mesmas regras dos últimos meses, ou seja, 10 pessoas para possibilitar a transmissão das celebrações. Segunda orientação, com a impossibilidade dos fiéis cumprirem presencialmente o preceito do domingo, convida-se preferencialmente à leitura orante da Palavra de Deus e à celebração da Palavra em casa, utilizando-se
dos roteiros colocados à disposição para tal fim, como, por exemplo, o da celebração em família, proposto semanalmente pela Comissão Litúrgica da CNBB. Pode-se ainda acompanhar as celebrações pelas transmissões midiáticas das iniciativas das paróquias ou até dos canais de televisão católica. Terceiro, as igrejas devem ficar abertas durante o dia para visita individual de oração ou adoração ao Santíssimo Sacramento, desde que se observem as exigências das autoridades de saúde. Os fiéis devem ser orientados a não tocarem em qualquer imagem ou objeto exposto. Em conclusão, antes de abrir as portas das nossas celebrações, vamos aguardar um momento favorável que ainda não chegou. No final deste mês, será muito mais seguro observar e decidir o que poderá ser feito. Jesus não falta nem falha nesta situação. Ele nos ensina como encontrá-lo, amá-lo e servi-lo mais e mais. Que cada um ajude o seu próximo a tirar o melhor proveito espiritual deste mal-estar. Cada um reforce a sua procura de Deus na oração em família ou individual, na escuta da palavra de Deus e na comunhão espiritual que a retransmissão das nossas celebrações favorece. Nestas semanas, vamos mostrar a Deus o nosso amor a Ele e a nossa partilha efetiva com os irmãos e irmãs mais necessitados. Ele vai gostar e nós vamos crescer. A todos os irmãos e irmãs que procuram o caminho, a verdade e a vida, incentivo a fazer esta opção que Deus suscita para o bem do nosso povo e nosso. Que a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo nos torne fortes para vencer o mal. E que Nossa Senhora Imaculada Conceição, nossa padroeira diocesana, continue nos protegendo debaixo do seu manto a todos. Eu ofereço a bênção que vem de Deus, que ela desça em vossas casas e famílias, em vossos corações, e vos tornem fiéis por serdes de Cristo, por Maria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.